Bom dia, boa tarde e boa noite. Para você que não me conhece, eu sou Juan Mesquita Silva, do Nono A. Hoje vou apresentar mais uma vez um dos nossos episódios do podcast PodMac. Que antes de eu falar para vocês quem é o nosso convidado, que eu sei que vocês sabem quem é, porque já tá no título, né? Vocês não são meio chongo. Quero agradecer à escola, quero agradecer a todos os nossos professores que ajudaram nós, apoiaram nós, que no caso é a professora Edna, a professora Kátia, e também a Cris Day, a gestão escolar em si, entendeu? Mas agora, sem muitas delongas, não vou demorar muito. Quero que vocês batam palmas pro professor Lucas. Vamos! Professor, vamos lá. Primeiramente, quero que você se apresente. O que você faz na escola. E basicamente isso. O que você ensina para nós, entendeu? Como que você entrou nessa escola, entendeu? Porque assim, você é um professor novo. Vamos concordar. Queria também saber como que você soube Mais que ou você menos, né? queria... Você não é velho, cara. Aí eu queria saber como que você soube que você queria ser professor, porque eu tenho uma irmã que, né, é mais velha que você e ainda fala assim, não sabe se ela é professora, só que não se decide se é isso que ela quer pra vida dela. E você é mais novo que ela, então eu queria saber como que você se tornou mesmo professor, soube que isso aí era a profissão que você quer seguir. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Meu nome é Lucas, eu leciono História e Filosofia. Eu sou formado em Filosofia pelo Mackenzie. Então, como assim, ser professor? Eu nunca busquei ser professor. Na verdade, eu até saí da escola mais cedo. Certo. Quando eu tinha 17 anos, eu parei de estudar. Que isso, cara. Que exemplo, né, de Não, professor. isso aí, pô, mais normal do brasileiro. E aí o que acontece? Quando eu voltei, trabalhei e tal e tudo, e aí eu precisei voltar para a escola para terminar pelo menos o ensino médio. E quando eu tava fazendo o EJA, cara, eu não tava feliz com o meu trabalho. Certo. Você E trabalhava de quê, aí só pra saber? eu trabalhava de operador de máquinas, né? Caramba! Trabalhava de operador de máquinas na indústria, né? Já tava 2 anos já. Porque quando eu Peraí, terminei o ensino com médio tinha 17 você 20. ficou até os 19 trabalhando nisso? Não, Ou não? dos 18 até os 20. Ah, tranquilo. Isso, quase 2 anos, né? Deu Certo, certo. um ano e pouco. E aí o que acontece, cara? Eu não tava feliz. E eu precisei fazer o ensino médio para pelo menos ter o ensino médio, né? E tentar outra É que coisa que eu não hoje, tava feliz, né? basicamente nessa época aí que você começou a querer trabalhar assim, né? Que você viu que esse emprego não estava te satisfazendo, não tinha como você arranjar um emprego sem terminar o ensino médio. Até hoje é assim. Sim. Tanto que O ensino médio é o mínimo, né? pra você ser lixeiro, você tem que terminar o ensino médio hoje em dia. Sim. E aí o que acontece? Eu não tava feliz, cara. Só que eu também não sabia o que eu queria fazer. Certo. Na época eu ganhava razoavelmente bem, né? Para um menino de 19 anos que não tem que dar comida para um passarinho, né? Então, cara, eu voltei para a escola para terminar o ensino médio e eu conheci um professor de filosofia, cara. Ele era, assim, muito bom, muito bom. Conheci 2 professores de filosofia no Certo. EJA. Não que os outros foram ruins, mas eu acho que a época da minha vida foi propensa para isso. Você se identificou mais, né, com eles, você se É, sentiu a mais época adaptado da ali com eles, vida, sim. porque assim, a gente tem cada um tem a sua época da vida, Sim, né? sim. Na época que eu fiz o EJA, eu já estava muito mais maduro do que na adolescência, Sim. né? E, cara, eu comecei a me perguntar o que que eu faria pro resto da minha vida que me faria bem, que eu ficaria feliz. Porque venhamos e convenhamos, acordar de manhã nunca é bom, né? Não, isso é, Mas acordar obviamente de não. manhã para ir pra praia é um pouquinho melhor, né? Eu concordo, eu diria que é um pouco mais alegre. Essa é a linha de pensamento. Assim, Sim. eu odiava, cara, acordar cedo pra ir trabalhar. Ou, no caso, eu trabalhava à noite, né? Mas assim, enfim, né? Não, mas você tinha que acordar cedo pra fazer É, suas outras coisas, não era só também trabalhar, você tinha que focar no estudo, essas sim. coisas. E eu não, cara, não me sentia bem, não me sentia feliz. E aí eu comecei a me perguntar o que que eu faria que, assim, eu faria com felicidade, me faria sentir bem. Sim. E aí eu falei, cara, eu. E aí eu me inspirei nos meus professores de filosofia e fui atrás de fazer filosofia. E seguiu, assim, tipo, você queria mesmo só fazer filosofia Eu ou queria dar aula. queria dar Eu me aula? apaixonei pela profissão. Eu falei, quero que essa seja a minha profissão. Mas, que ó, vamos concordar assim, então você tem mais ou menos quantos anos de dando aula, assim, já? Vou completar 4 anos. 4 anos, então você, com seus 25, então você começou a dar aula. Você fez faculdade, né? Isso, Espero que você eu fez comecei a faculdade. minha faculdade com uns 20 anos. E eu comecei a dar aula em 2021. Então vai fazer 4 anos, né? Caramba, cara, você tem muito. Não é que é pouca experiência, mas eu diria que, tipo, perto dos outros professores, você é muito novo, cara. Sim, sim. E o jeito que você explica, eu diria que é algo que parece um professor experiente, óbvio que
A idade não é tudo também. Óbvio que você pode ter apresentado, sempre ter gostado de palestras, assim como eu mesmo sempre gostei de dar palestra. Você pode ter sido uma pessoa interativa, só que o jeito que você explica é algo que os outros se encantam também pelo fato de você ser novo. O povo olha assim, caramba, cara, um professor novo dando aula, que geralmente nós vemos pessoas mais de idade dando aula. Ainda mais nesse mundo hoje em dia que o povo não fala assim, nossa, eu nasci para ser professor. Óbvio que tem gente assim, que nem você, que se identificou para ser professor. Só que é um pouco mais difícil, cara. Eu acho, cara, que é porque eu vejo assim, né? Obviamente, quando a gente fala de um assunto, cada um tem a sua visão. Eu acho que vocês meio que se identificam, né? Porque realmente você não tem um professor novo. E identifica no sentido assim, a gente tem épocas parecidas, entendeu? Então Sim, é muito mais fácil, até exemplos, né? Quando eu, sei lá, eu brinco com algum time de futebol, alguma coisa assim, né? Então, assim, quando eu falo, né, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha é igual ao Palmeiras, não tem mundial, né? Então, assim, é essas coisas que às vezes aproximam a gente. E eu acho que vocês se identificam nisso, né? Mas, né? então, eu diria que eu vou contar uma coisa que eu tive. Quando eu era um pouco menor, eu tinha vontade de ser professor de matemática. Porque eu tinha uma professora que foi basicamente isso. Tipo, ela me incentivava bastante. O jeito de ela explicar, eu olhava assim e me apaixonava pela profissão. Hoje em dia eu já desisti de ser professor de matemática, até porque não aguento. Mas eu diria Entra no que. sexto ano. Não, não dá. Não aguenta a minha sala. Quem dirá dos outros. Então, eu vou falar que, tipo, é algo. Tem época da nossa vida que nós vamos conseguir se inspirar assim, um pouco nos outros, vai ter um ânimo. Eu espero que todas essas pessoas que estejam nos escutando, estejam assistindo nós, eu espero que se encontre a sua profissão, que tenha alguém ao seu lado para te motivar, ou até mesmo alguém que você saiba que vai te levar para frente, entende? Eu gosto de falar que, assim, cada um tem que entender que cada um tem o seu tempo. Sim, Então, assim, por exemplo, a gente fala, o ideal é você terminar o ensino médio e aí você ir para a faculdade tá, e tudo. Cara, eu não segui esse caminho. sim, Então, assim, eu entendi, né, com a minha experiência, qual é a mensagem que eu posso passar. Cada um tem o seu tempo. Então, assim, cada tempo da sua vida você precisa de um amadurecimento, você precisa de uma entendo. experiência, entendeu? Você precisa viver a sua vida também, se entender, né? Sim, Como é que Sócrates fala? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, a sua vida, você vai usar ela em grande parte para conhecer você mesmo, né? Então, assim que você conhecer quem você é, o que você gosta, o que você deseja, aí sim você vai buscar o que você quer, né? sim. Então, é que um outro exemplo que eu vou usar aqui, que meus pais, né, meus pais são de idade, eles não terminaram a escola, até porque na época deles era um pouco mais difícil terminar a escola. Então, minha mãe mesmo, ela é autônoma, ela trabalha como confeiteira, e muitas coisas que ela deixou de fazer na escola, ela falou que ela não foi uma perca de tempo para ela. Ela usou isso como uma vantagem, ela falou assim, já que eu não consegui estudar, vou fazer com que os outros olhem para mim e tenham orgulho, não pelo fato de eu não ter terminado a escola, pelo fato que eu consegui vencer sem terminar a escola. Então, às vezes, não é. Você não precisa terminar a escola no momento. Às vezes você está se sentindo pressionado, se dá um tempo, óbvio que pode te atrasar, querendo ou não, no mercado de trabalho, ou até mesmo na sua vida. Mas às vezes as pessoas precisam desse tempo para que se encontre uma profissão nova, até porque nem todo mundo aqui vai ser um advogado, nem todo mundo vai ser um médico, que é o que o povo basicamente pensa que todo mundo que faz escola vai ser advogado, vai ser médico, pensa nisso, naquilo, pensa que vai ser um veterinário, porque basicamente são essas as profissões que o povo tira da cabeça, que vai ser só a escola. Sim. Então eu tenho esse exemplo da minha mãe que eu falei, que nem meu irmão também. Meu irmão não terminou a escola com 18 anos. Ele com 16 ele abandonou no primeiro do médio e foi terminar a escola com 22. Hoje em dia ele trabalha depois que terminou a escola, então eu vejo assim, nem você mesmo falou que não abandonou a escola, mas desse tempo, que foi essencial para você, que depois que você voltou, que você teve esse amadurecimento de que aquilo não estava te fazendo feliz, aquele emprego de. Você falou que você era operador de máquinas, né? Isso. Não estava te satisfazendo, óbvio que você não ganhava pouco, só que não era aquilo que você queria para É mais você. do que dinheiro, você precisa se sentir bem, né, cara? Sim, O dinheiro, ele sempre é bom, não, não importa, né? É, como fala a piada, né? É melhor você chorar no Porsche do que no busão, né? eu concordo. Mas assim, a vida não é só isso. Então, você fazer o que você gosta é importante também. Obviamente, né? Quando eu falo, eu não quero ser o tirano do tipo, todo mundo tem que fazer o jeito que eu fiz. Não, sim, Não, pô. cada um encontrou seu caminho. Meu pai, ele é motorista de caminhão, né? Certo. Lá na minha casa, da minha família, eu fui o primeiro a me formar, que entrou no ensino superior, que se formou. Sim. Minha mãe é vendedora, o meu Meus pai, ele é parabéns. motorista. E, cara, o meu pai, assim, a profissão dele, ele ama de paixão. E assim, aí, entendeu a essência? Não é, esse é o jeito certo de viver a vida. Não.
Esse é o meu jeito certo de viver a Sim, pô, vida. você faz o Então, seu. cada um vai encontrar o seu. Óbvio. É como você mesmo disse, cada um precisa de uma fase da vida que você vai amadurecer e entender o que você quer pra você mesmo. Não é porque você viu alguém que você tem que fazer igual, ou até mesmo alguém que você gosta, que a pessoa se deu bem, você Você acha se que. inspira nos outros, Sim. né? Mas os outros não são você, Não, às vezes né? você pode até tentar um caminho que a pessoa tá fazendo, só que às vezes não vai dar certo pra você, porque não é pra você, às vezes. Nem eu tentei fazer programação, que foi o que meu irmão fez. Eu falei, porque, assim, programação dá muito dinheiro. Sim. Eu fui mais pela ganância, eu vi o dinheiro assim, falei, você é programador, já era. Só que Viu que dinheiro não é tudo? programação, é muito código, não tenho cabeça pra isso. Por mais que eu seja bom em matemática, eu gosto de matemática, hoje em dia eu vejo que se eu focasse naquilo, eu ia perder muita concentração em outras áreas, entende? Então eu sei que eu tenho outras habilidades, eu sei do que eu sou capaz, só que eu tava fazendo aquilo não era porque eu realmente gostava. Meu irmão faz porque ele gosta, ele gostava de mexer em computador, não que eu não gosto, que eu também gosto de tecnologia, só que ele gostava mais de mexer em código. Eu não Sim. tenho essa paciência. Não consigo decorar o tanto de código que ele sabe. Então, óbvio que é questão de treino, só que não consegui seguir o Ah, mesmo mas caminho que é questão ele. individual, cada um tem o seu gosto, né? Sim. Você pode pega dois irmãos gêmeos, assim, gêmeos idênticos, você vai ver, cada um é totalmente diferente do outro. Por mais que eles estejam a mesma skin, né? Não, só Eles isso. são diferentes do Nem outro. o Então, digital é a mesma. um vai gostar mais de arte, o outro pode gostar mesmo mais de matemática, de tecnologia. Então, Certo. assim, nós somos diferentes e a gente precisa entender essas diferenças, né? Sim, sim. Então, professor, vamos lá. Mudando um pouco de assunto, eu queria saber, tipo, quando você entrou nessa escola, você entrou esse ano, né? Você entrou em que mês, mais ou menos? Eu entrei esse mês. Faz 2 semanas que eu entrei. Que dia é hoje? Ah, Maria, 19 já. É, Eu pensei que você já tava. eu entrei Vixi. dia Eu 3 pensei que já tava dois desse meses mês. aqui já. Né? Parece que foi O muito, cara já né? tá um ano comigo. Queria saber como que você se adaptou, como te trataram aqui, como que você vê a visão, como que você vê a estrutura da escola, se você se sente bem, querendo ou não, no sentido da API, ter atividades novas, ter matérias novas, no caso, uma dessas é o Clube Juvenil, né, que não é todas as escolas que tem. Ó, em relação a PEI, eu não tive dificuldade de me adaptar, porque o que acontece? Eu tenho mais tempo na PEI do que no regular. Então, assim, por exemplo, eu comecei em 2021, eu dei aula no regular. Sim. Em 2022, eu já fui para PEI. E aí eu fiquei na PEI de 2022, A né? API era de 7 horas ou era de 9 Eu horas já? fui uma de 7 horas, fiquei o primeiro bimestre, aí, Sim. infelizmente, teve salas Fechados? que fecharam, e aí, como eu era categoria O, né, um ano só dando aula, eu era a base da cadeia alimentar. Então Era tipo assim, eu fui quem de tiver Vasco aí pra vai cima. embora, pô. Vasco. Eu fui de Vasco Pra pra visitar o cima. Pelé. E aí no primeiro bimestre já. Só Certo. que aí consegui pegar em outra escola, que era PEI, só que de 9 horas essa. E aí eu fiquei de 2022, né, até o final de 2023. E aí esse ano, né, eu comecei no regular e o primeiro bimestre eu terminei no regular, na metade pro final do segundo, aí eu resolvi vir pra PEI de Resumindo, volta, não né? vai pra regular, viu? Senão você vai ser demitido. É o que eu tenho a te dizer. Fica Não, aqui se na depender pé. de mim, eu não vou, não. Não, acho que que é assim, né? Cada um tem uma visão diferente. Eu estudei em escola regular minha vida toda. Agora que eu vim para Maria Helena, que é uma escola de PEI, eu vejo o PEI muito melhor do que a regular pelo fato de. Não tô dizendo que as escolas são ruins, tá, gente? Só tô dizendo que prefiro a É PEI. diferente, né? Em questão de se adaptar, eu achei que foi algo muito acolhedor, as matérias que tem aqui. Não as matérias, mas em si as atividades que tem para fazer. São atividades diversas, que nem essa do Clube Juvenil, eu achei incrível. As eletivas. Na minha escola, as eletivas era de fazer crochê, misericórdia. Fazer crochê eu vou virar avô, mano. É legal. O programa, ele tem, né, obviamente, como qualquer outro programa, ele tem os seus pontos a melhorar, né? Sim. Só que, assim, eu acho muito interessante o programa. Eu acho que, assim, ele traz o protagonismo para vocês. Acho que aqui é um exemplo, né? Sim. Né? A gente está fazendo depois da escola, quer dizer, no caso, depois das aulas para vocês, né? Eu tenho aula mais daqui a pouco. Mas mesmo depois da escola, vocês foram lá, vocês se sentem com vontade de parar, de vir aqui fazer uma atividade extra, Sim. porque é uma atividade extra. Então, assim, a gente não faz uma coisa extra, assim, sem vontade, sem prazer. E se vocês Que se a encontraram gente isso, não vocês, quisesse, poderia muito bem pegar as nossas bolsas aqui e ir embora. E aí nós tá fazendo realmente por vontade, porque. vamos lá dormir, né, em casa. Porque aqui, pô. Então assim, eu acho que o programa ele acerta, né, em vários aspectos, né, no protagonismo, né, as premissas aqui mesmo dentro do programa, né, eu acho que ele acerta bastante. Eu particularmente,
Eu tenho até uma dificuldade de fazer uma comparação com o regular, porque eu fiquei muito pouco tempo no regular. Não deu tempo, né? É, Mas, tipo assim, de vida de estudante, você, tipo assim, você estudou em escola regular, porque na época eu creio que não existia APEI, não lembro. é. Mas, tipo, se você como professor, você como aluno, você diria que a APEI continua sendo o superior, vamos dizer assim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a PEI, eu acho que, primeiro, a ideia do ensino integral, ele é onde o jovem tem que estar, na minha opinião, né? Eu sou suspeito, né? Eu sou professor, mas, na minha opinião, o jovem, o lugar dele é na escola. Então, assim, o ensino integral, o ensino com maior qualidade, né? Eu acredito em tudo isso. Agora, eu acredito que, assim, existem perfis e perfis, né? Então, eu acho que, assim, para muitas pessoas vai dar certo o ensino integral. Para Sim. outras pessoas, às vezes, elas não se encaixam, né? Então, assim, depende muito dos perfis, né, das pessoas. Então, não dá para generalizar, né? Eu acho que, assim, deve existir o integral em paralelo com o regular, porque, né, nós temos jovens, né? Tem jovens que a nossa realidade é que jovens que precisam trabalhar, né? Então muitas vezes precisam estudar à noite ou estudar de manhã para trabalhar de tarde para noite. Então assim, são várias realidades, né? O Brasil é um país que assim a gente vive ali os extremos em questão de minutos, né? Sim. Que nem eu vou dizer aqui o meu caso, né? Que eu trabalho em casa, mas em questão de jovem aprendiz, se fosse para mim trabalhar presencial, não teria como, porque o jovem aprendiz hoje em dia está sendo só até 6 horas da noite. Vamos dar um exemplo, a partir do ano que vem, todas as escolas aqui de ABC, não sei se é só de ABC ou é Mauá, me desculpe se eu estiver falando informação errada, vai virar PI, de 9 horas. Só duas escolas que não vai virar, que não tem espaço suficiente, ou é salas suficientes, alguma coisa assim. Então, eu diria que, basicamente, o jovem aprendiz vai acabar. Eu trabalho em home office, que nem eu trabalho 4 horas. Às vezes eu entro, que nem esse horário hoje eu vou chegar às 4. Eu posso começar a trabalhar das 6 até às 10. Ó, eu acho que em relação a todas as escolas se tornarem PEI, eu acho que isso daí não tá na. Existe uma ideia de você aumentar do ensino ele ser integral a nível federal, existe, né? Sim. Só que isso daí tá barrado lá no governo, tá sendo rediscutido, né? Então, eu acho que por enquanto não. E é igual eu te falei, algumas pessoas, pela realidade do nosso país, né? A gente pensa o quê? O ideal e a gente pensa o que acontece, né? O ideal é todo jovem dentro da escola, ele se aperfeiçoando, ele sendo construído como um cidadão, né, em toda a sua plenitude. Mas a gente sabe que em muitos casos, assim, nós temos alunos, né, jovens que precisam trabalhar cedo para ajudar em casa. É que nem todo mundo tem uma realidade fácil, né? Que nem Sim, eu não posso dizer que eu passei fome ou que eu passo necessidade. Mas, como você mesmo disse, dinheiro sempre é bom. sim. Só que vamos concordar que tem jovem que precisa ajudar dentro de casa, porque às vezes a mãe tá desempregada, o pai tá desempregado, ou o dinheiro não é muito alto e os custos tá vindo elevado. Então Sim, eu creio que teria que ter essa consciência da parte do governo para rediscutir com isso, sobre isso da escola PEI, porque o tempo tá ficando muito pouco. Você mesmo falou que o Brasil, em questão de minutos, é algo que tá no extremo já, que tá muito não, então nós temos, assim, desorganizado. a gente vai ter realidade de jovens que, assim, que podem focar só nos estudos, Sim. de jovens que, assim, precisam trabalhar e estudar, e de jovens que, assim, precisam largar a escola para trabalhar É num para lugar arranjar o onde seu e ganhe para depois. sustentar a família. Então, assim, por isso que eu acredito, assim, o debate, cara, e a discussão, né, com a nossa sociedade brasileira, ela é importante para a gente, assim, tentar resolver os problemas e, assim, enquanto a gente não resolve, pelo menos dá algumas saídas para ele, né? Que nem no caso da necessidade de trabalhar, né? Então, eu acho que a regular, ela precisa ainda existir, né? Entendo. E o ensino integral, eu acho que ele é um processo, né? Não dá para você impor. Então, eu acho que ele vai ser um processo. Isso parte desde as crianças que vêm lá do jardim de infância, né? Do que eu esqueci o nome agora, né? Que eu lembro ainda da minha época, né? Do prezinho. Mas desde do Fundi 1 até o Fundi 2, o É ensino que é médio é um basicamente. processo, né? Sim, que querendo ou não, vamos dar um exemplo, que nem foi falado no último podcast do Donizete, no último, não, penúltimo, perdão. Que uma criança que fez o prézinho e entra no primeiro ano, eu creio que é um pouco mais avançada do que uma criança que só entra no primeiro ano. Então tudo tem um processo mesmo, que nem eu tô dizendo, que já ainda continua na PEI, eu diria que é necessário para a PEI ter mais atividades que inclua a nossa sociedade, não vamos dar um exemplo, vai. Competências socioemocionais. Hoje em dia está tendo um projeto de vidas, que é uma matéria que eu acho legal, que
onde você pode se expressar, onde você pode desenvolver capacidade nova, descobrir capacidades que até mesmo você não sabe que você tem. No meu caso, até 2 anos atrás eu era muito tímido, hoje em dia sou tranquilo. Hoje em dia eu tô apresentando um Eu podcast. tô fazendo um podcast. E então eu acho que a escola P me fez mostrar um pouco do que eu sou, que eu sabia que eu era muito bom em fala, tanto que eu vi minha mãe vender, eu sabia que eu tenho essa capacidade de vendedor, no tanto que eu já trabalhei como vendedor na feira. Uhum. Então, eu tenho competência que eu acho que a escola P tem que proporcionar para nós. Vamos dar um exemplo. Cursos que, não cursos, mas professores especializados em certas áreas que sabem que para o nosso futuro vai ser algo ideal. No caso, esses negócios da competência socioemocionais, tem que ser ideal para nós, porque tem pessoas que têm vergonha de mostrar isso, ou até mesmo ter que descobrir isso. Então, eu acho que a PEI deveria sim fazer atividades que incluam a nossa sociedade no futuro, pelo fato de que, já que está fazendo com que todas as escolas viram PEI, vamos fazer algo que seja, sim, pensando no futuro, não apenas no momento, que seria, no caso, por todos os alunos que estão na rua, vamos dizer assim, todos os alunos que estão na rua abandonando a escola, sim, começar a estudar. Não só isso, tem que sim pensar no futuro, saber que esses alunos vão virar adultos, vão ser pessoas que vão precisar do dinheiro, até porque ninguém vive no mundo sem dinheiro hoje em dia. Então eu creio que o povo do estado de São Paulo... Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro. Bem isso. Por mim, filho, ficava em casa o dia inteiro, mas tem que estudar, tem que terminar a escola, sei que é essencial para minha vida, só que eu diria que o governo tá pensando muito, o governo, no caso da escola, tá, gente? Tá pensando muito só no momento. Eu creio que não estão pensando no futuro. Por mais que estão fazendo já as plataformas Education First, que no caso, se você for bem, você ganha uma bolsa de estudo para fora, você ganha até intercâmbio. Só que estão fazendo tudo do jeito que a gente quer. Só que tá muito fácil, eu tô dizendo assim. Então, tem que ser um pouco mais difícil em questão, tem que deixar regular, assim, que nem você falou, pelo fato que tem alunos com essas dificuldades que você disse. Sim, são realidades, né? É complicado, né? Mas a gente tem que buscar entender toda a dinâmica da sociedade, né? E buscar tentar resolver esses problemas, né? Sim, sim. Só, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando da P aqui, eu sei que na P tem bastantes habilidades aqui. Se tem alguma outra habilidade que você sabe que você não é formado, mas que você queria desenvolver ela, que você se adapta, assim, você fala que na escola você era bom, mas hoje em dia você não trabalha com ela. Cara, assim, questão de habilidade, assim, em relação à parte acadêmica, eu era muito bom em matemática. Quando eu estava no fundamental, eu cheguei aí para o OBMAP, né? Eu não lembro qual é a fase, né? Mas no quinto ano eu Ah, a cheguei a primeira, a fazer, segunda e o resto é eu cheguei a Deus. fazer, eu cheguei a fazer uma prova até lá na UFABC, Sim. né? Eu cheguei numa fase bem avançada, eu não lembro qual, mas faz muitos anos. Eu era bom em matemática. Quando eu fiz o meu Enem para conseguir a minha bolsa de estudo, eu, a minha maior nota foi em matemática. Caramba. Foi quase 700 pontos em matemática. Até hoje eu não sei como funciona o Enem. Tipo, você faz a prova, você foi bem, você tem uma faculdade de graça? O que é isso? Não, funciona assim. O Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Ah, Então lá você vai ser avaliado em todas as áreas do conhecimento que tem na escola, né? Ciências exatas, certo. da natureza, linguagens, humanas e a redação. Sim. O que acontece? Nós temos dois programas do governo que utilizam a nota do Enem, que é o ProUni e o SISU. O SISU é um sistema de notas apenas para as universidades públicas. E aí vai entrar o quê? No caso de São Paulo, Unifesp, Unicamp, UFABC, USP, A né? USP é pública? A USP é pública, Sabia. né? Você vê, né? A USP é pública. Universidade do Estado de São Paulo. Oi? Então, o que acontece? Essas universidades, que são as federais, né, públicas, essas universidades, você entra através da nota do SISU. Elas têm o vestibular delas mesmo, mas eu estou falando o caminho pelo Enem, Sim, tá? sim. E aí o que acontece? Quando você faz lá o Enem, você vai sair a nota que você tirou em cada área do conhecimento. Depois que sai essa nota, você vai entrar, abre as inscrições para o SISU, você vai se inscrever e vai ser gerada uma nota de corte, certo? Que é uma média das notas ali que você tem. Aí depende, né? Depende do curso que você escolher, aí o cálculo pode mudar, né? Por exemplo, eu escolhi filosofia. Então, pode ser que o peso da nota de humana seja maior do que das outras áreas do conhecimento, certo?
E aí, o que que acontece? O SISU, ele abre primeiro que o ProUni, certo? O SISU só federal. Certo. E aí, depois é o ProUni, certo? O ProUni é só as universidades privadas, as particulares. O meu, eu consegui uma bolsa 100% pelo ProUni. E o que que acontece? No ProUni ele abre as inscrições depois que fechou a do SISU e tudo mais, né? Aí abre a do ProUni. O que que acontece? Você vai concorrer, né? Lá tem, se não me engano, tem vaga para deficientes, para pessoas negras e pardas, né? E de ampla concorrência. Você, resumidamente, é as maiores notas, né, que escolher aquele curso, né, eles vão ser chamados. E aí você vai lá no centro de bolsas da universidade, você vai levar uma documentação. E caso sua documentação esteja em dia, né, frequentou a escola pública a vida toda, tal, e todas essas coisas, Nossa. aí, cara, Eles você olham tudo isso aí mesmo? tudo, Tipo, tudo, cara. Quando eu fui, eu fiquei apavorado, porque tinha falou, documento que eu nem lascou. sabia que existia. Na época, meu pai ele já morava lá na Paraíba, né? E aí o que acontece? Eu precisava de vários documentos dele. Certo. E eu tinha 20 E anos na você época. conseguiu? Tipo, o cara Não, mandou um correio? consegui. Não, não, na época ele, Cegonha. ele tirou. Na época meu pai foi sensacional, né? Ele passou o dia indo pra cidade, né? Porque ele mora numa cidade do interior. Ele Sim. passou o dia indo pra cidade, fazendo fax, não é fax, é escaneando as coisas e mandando por e-mail pra mim. E Caramba, aí, que apoio. levei os documentos todos da minha mãe, né, tal, levei uma porrada de coisa, cara. Assim, título de eleitor, comprovante de votação, um monte, cara, certidão de nascimento, Nossa, eles olham tal, tudo isso na universidade pra teste do vocês. pezinho. Pegue do pé. É, Senhor, e tipo assim, apoio você sempre teve normal, assim, dos seus pais, essas coisas assim, em questão de estudo, ou quando você saiu da escola foi apoiado mesmo assim, não te julgaram nem cara, nada? assim, não que meus pais eles não me apoiassem, tá, e tudo, mas os meus pais eles não eram muito ligados assim com essa questão do ensino, entendeu? É que nem, por É, exemplo, você sabia das suas tipo responsabilidades assim, e já era. sabe, a sua vida ela precisa ter referências. E lá em casa, tipo assim, pô, a gente não conhecia ninguém assim que tinha ido pra faculdade. Ir pra faculdade era uma coisa extremamente difícil, É, até né? hoje o povo fala que, tipo, tá difícil, É, mas não tá fácil, mas não que tá fácil, né? Tá um pouco mais comparado com acessível. antes, né? Comparado como era Não, foi quem antigamente, fazia só que era rico. isso, Rico, vamos entendeu? dizer assim. Era uma pessoa, cara, era extremamente uma pessoa que tinha ensino superior, era uma pessoa assim, normalmente que morava num lugar Morava, onde as é montanhas como se se fosse hoje quem escondem, mora no né? Morumbi, vamos dar um exemplo. Entendeu? Então, assim, dividia muito a classe social o ensino Sim. superior. E aí o que acontece? Não que meus pais eles eram contra, tal e tudo, mas não tinha uma referência. Acho que os meus pais eles imaginavam que assim eu ia terminar a escola e depois começar a trabalhar na indústria, trabalhar numa empresa, né? Que nem minha mãe mesmo. Minha mãe ela é vendedora, meu pai ele é motorista de caminhão, então assim, sabe, não tem referência. Mas assim, eles sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, né? Que eu busquei, assim, É, os eu meus vou dizer pais. que basicamente lá em casa funciona desse jeito, que assim, meus pais não terminaram a escola, mas também nunca me desmotivaram pra falar assim, ó, faz aí de qualquer jeito. Eles só falam assim, ó, eu quero que vocês estudem pra vocês não virar o que eu virei. No caso, meu pai virou faxineiro, minha mãe virou confeiteira, não passa necessidade nenhuma, mas eles falaram que aquilo ali é um emprego que vão prejudicar vocês. Então ele fala assim, ó, estuda pra vocês ter algo melhor na vida de vocês, É que porque o pai e a mãe, ele sempre olha querendo o melhor pro filho, sempre, sempre, né? independente de qualquer situação, vocês podem estar brigados, Sim, eles vão querer o melhor de ele vai querer vocês. o melhor. E- O meu pai e a minha mãe também sempre buscaram o melhor assim para mim. sim. E é o que eu te falei, a questão do ensino é bem complicado porque hoje em dia eu tenho três irmãs. Quer dizer, somos três, né? Eu tenho duas irmãs. E o que acontece, ó, eu sou formada, a minha irmã mais velha também é formada e a minha irmã mais nova também. Hoje em dia, todo mundo. Mas isso aí E foi a minha mãe depois que você se fala. formou? Eu fui o primeiro. Ah, Fui o a primeiro. sua mais velha falou assim, a sua irmã mais velha falou assim, vou me formar Eu também. encorajei sempre elas É que sempre que vem a alguém ir, da família porque sabe que é capaz, né? eu digo assim, cara, eu acho que assim, depois que você consegue, você percebe que assim, não é que eu tô falando que seja fácil, Não, é sim, difícil, é complicado e tal, óbvio. mas depois que você consegue, você percebe que não é impossível. É que assim, as pessoas têm uma visão diferente de quem tá de fora. Às vezes que nem eu tô conversando com você aqui, você falou que Eu nunca achei que eu ia entrar na universidade. Eu achei sim, que o máximo que ia chegar perto de uma universidade é quando eu passasse de ônibus na porta. Então, passasse assim em frente e falou, opa, entendeu? Então, tipo perguntar como que assim, era a eu faculdade. achava, era como se você. Imagina um lugar que você enxerga um muro do tamanho do mundo que te separa dele.
Eu nunca imaginei que eu ia entrar dentro de uma universidade, que eu ia fazer ensino superior. Eu terminei o ensino médio pelo Enem, pelo EJA. Caramba. Entendeu? Eu terminei com 20 anos. Ou seja, eu nunca sonhei que eu ia terminar o ensino médio ou que eu ia fazer o ensino superior. E aí, quando eu comecei a querer fazer, parecia, cara, um muro intransponível, porque você fala, como que eu vou entrar nesse lugar? Como que eu faço? Porque, ó, na época, a mensalidade da minha universidade, por mês, era 1.300, filosofia. Aí você fala, 1.300. Eu tô falando de 2016. Não, hoje em dia... 2016, 1.300 era quase o dobro do salário mínimo. Na época que assim, o salário mínimo tá quase isso. Tá mais que isso, né? O salário mínimo hoje é 1.500. Se a gente fosse fazer uma comparação Na com época o tava salário uns mínimo, 680. é como se a mensalidade fosse quase 3 mil reais. Então, mas continuando aqui, né? Naquela época, vamos dizer que era um pouco mais complicado em questão da mensalidade. Só que você mesmo disse que não era nada impossível. Sim, a única coisa que eu sabia era eu não ia conseguir fazer minha universidade se eu pagasse ela, né? Se eu fosse pagar, eu não ia dar conta de pagar. Você tem uma dívida que você, assim, não é só você pagar, é você se esforçar, tá? Eu não consegui trabalhar muito durante, por exemplo, eu trabalhei muito no telemarketing quando eu fiz a minha faculdade. Sim. Então, assim, seria difícil você bancar ali 1.300 por mês. Então, assim, eu tentei buscar a bolsa de estudo. E aí eu consegui, depois que eu consegui, que deu tudo certo, eu percebi que é perseverar, cara. A disciplina, né, a perseverança, ela é tudo. Entendeu? É você ser consistente, é você ir buscar. Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua época, que nós estamos falando aqui de bolsa de estudo, essas coisas, agora que eu que estou no nono ano, né, estamos falando muito da ETEC. Na sua época tinha essa ETEC, a FATEC, essas coisas? Cara, tinha, mas como que eu posso falar? Eu não era um aluno exemplar, então eu nem. Não, mas tipo, o povo falava que nem hoje em dia estão falando, assim, ou era mais Sim, anunciado? sempre falou, porque você tem uma formação técnica ali, Sim. né? E isso daí é um diferencial para o mercado de Eu trabalho. vejo a ETEC como se fosse a faculdade para mim. A faculdade não, vamos colocar o Enem pra mim, porque eu vou ter que estudar, eu quero fazer ETEC no final do ano. Eu vou ter que estudar pra cacete matérias até que eu não sei, que no caso vai cair, se eu não me engano, falou que vai cair sociologia. Não sei, não tenho nem aula de sociologia, gente. Parei, tô na ciência e já acho complicado, imagina sociologia. Então, eu vejo isso como se fosse a faculdade ou até mesmo o Enem de vocês que já estão um pouco mais velhos. Cara, então já que você falou que não é nada impossível, eu creio que também não é nada impossível para nós que tá no nono ano, porque geralmente quem faz é quem tá no médio, porque tem como já fazer o médio lá. Então, uma coisa que que você pode dizer assim para os alunos que estão focados na ETEC ou até mesmo que vão sair agora do terceiro ano para fazer um Enem, o que você diria assim para eles? Eu falaria, eu lembrei de uma frase do Nietzsche. O Nietzsche ele fala que leve o tempo que for para perceber qual que leve o tempo, mais ou menos assim ele fala, né? Leve o tempo que for para você descobrir quem você é, para você entender o que você busca. E depois que você descobrir, né? Você não deve recuar ante nenhum pretexto. Eu acho que é isso. Então, primeiro se entenda, primeiro se conheça, entenda você mesmo. E depois que você descobrir o que você quer, não deixe ninguém melar os seus planos, né? Jogar areia no seu plano. Então vai atrás do que você quer, do que te traz felicidade. Eu acho que a vida ela é isso, é buscar o que nos faz bem. Certo. Rapaziada, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o podcast. Agradecer ao professor Lucas, que foi uma pessoa muito gentil aqui, uma pessoa nova. Senhor, só agradecer você mesmo, viu? Te desejo boa sorte aqui nessa escola, te desejo felicidade, te desejo momentos bons aqui na escola e que você seja um grande professor. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Quem puder ir lá no Instagram, dá uma seguida lá. Valeu. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Tchau.